Olá, seja bem-vindo a mais um programa Refletindo com Emmanuel. Hoje, a lição número 2 de Caminho, Verdade e Vida, Segue-me Tu. O texto de introdução diz: Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Em João, capítulo 21, versículo 22. Nas comunidades de trabalho cristão, muitas vezes observamos companheiros altamente preocupados com a tarefa conferida a outros irmãos de luta. É justo examinar, entretanto, como se levaria o mundo se cada homem cuidasse de sua parte, nos deveres comuns, com perfeição e sinceridade. Algum de nossos amigos foi convocado para obrigações diferentes? Confortemo-lo com a legítima compreensão. Às vezes, surge um deles modificado ao nosso olhar. Há cooperadores que o acusam. Muitos o consideram portador de perigosas tentações. Movimentam-se comentários e julgamentos à pressa. Quem penetrará, porém, o campo das causas? Estaríamos na elevada condição daquele que pode analisar um acontecimento através de todos os ângulos? Talvez o que pareça queda ou defecção pode constituir novas resoluções de Jesus relativamente à redenção do amigo que parece agora distante. O bom pastor permanece vigilante. Prometeu que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderá. Convém, desse modo, atendermos com perfeição aos deveres que nos foram deferidos. Cada qual necessita conhecer as obrigações que lhe são próprias. Nesse padrão de conhecimento e atitude, há sempre trabalho muito nobre a realizar. Se um irmão parece desviado aos teus olhos mortais, faze o possível por ouvir as palavras de Jesus ao pescador de Cafarnaum. Que te importa a ti? Segue-me tu. Que lição importante nos dias de hoje. No momento em que nós vemos o mundo envolvido por um clima de beligerância na sociedade, as pessoas muito preocupadas com a vida alheia, vemos estabelecido, em consequência, um clima de intolerância, onde parece que o que eu penso e o que eu faço é sempre melhor e mais importante do que o outro faz. Preocupamos-nos muito com a vida dos outros, mas cuidamos muito pouco da nossa vida. E Emmanuel nos alerta para essa questão, quando ele trata de um assunto muito comum na seara espírita, nos centros espíritas, quando companheiros se afastam por algum motivo, questões profissionais, de ordem pessoal, ou até mesmo uma defecção. A pessoa se afastou para refletir, para pensar, ou porque teve uma queda moral ou algum equívoco, e logo as pessoas se apressam a oferecer julgamentos, oferecer soluções e até mesmo as causas, estabelecendo comentários desairosos, comentários infelizes, quase sempre infundados sobre o que realmente aconteceu com a pessoa. Quando ocorre ainda o fato de companheiros que, por uma questão profissional, são chamados a cargos ou posições que exigem deles mais dedicação a esse trabalho, a essa questão, do que aos trabalhos espíritas, e logo as pessoas se apressam a julgar o companheiro. Não nos parece ser essa a proposta adequada àquele que conhece o Evangelho de Jesus e conhece o Espiritismo. O que leva Jesus a dizer: que te importa a ti? Segue-me tu. Ou seja, siga fazendo e cuidando da sua vida, do seu quadrado. É por não entender isso que nós temos hoje um mundo beligerante e intolerante.
porque as pessoas, sejam de que campo for, têm o mau hábito de achar que a sua ideia, a sua postura, a sua posição, o seu trabalho é muito melhor e que o outro que não pensa como eu ou que não age como eu é, por consequência, meu inimigo, então eu devo combater. Não é por aí. Quando eu entendo que Jesus tem espaço para todos e tem planos para todo mundo, planos que eu não sei quais são, ninguém sabe, eu passo a entender que as minhas observações serão limitadas, cabendo a nós, enquanto espíritas, que já temos o conhecimento de Kardec e mais profundo Evangelho de Jesus, tão somente desejar sucesso ao companheiro, que agora segue um novo caminho, e deixar a ele as portas abertas quando ele, por algum motivo, retornar. Esta é a proposta que nós devemos ter. O que leva Jesus a dizer assim, Emmanuel a dizer no nosso texto, cada qual necessita conhecer as obrigações que lhe são próprias. Convém, desse modo, atendermos com perfeição aos deveres que nos foram deferidos. Quando eu cuido do meu quadrado, quando eu me preocupo com a minha reforma íntima, quando eu me preocupo com a qualidade do trabalho que eu estou fazendo, cuidar dos meus filhos, da minha casa, da minha profissão, da minha parte profissional, não sobra tempo para que eu cuide da vida alheia. Mal sobra tempo para eu dar conta dos meus deveres que eu tenho na vida. E aí eu vou percebendo que a vida alheia vai ficando no quadrado do alheio. Eu atendo a pessoa quando me procura, faço atendimento fraterno e paro por aí, deixando a ela o cuidado que lhe diz respeito, porque os espíritos são dotados de livre-arbítrio. De minha parte, vou cuidando de mim. Esta é uma grande lição que Jesus nos trouxe e que o Espiritismo amplia pelas mãos de Chico Xavier e pela verve intelectual do Espírito Emmanuel. Segue-me tu, nos deixa Jesus como recado. O outro não me importa. Ele segue o caminho dele e eu estou aqui de braços abertos para aguardar a sua volta, cumprindo com os meus deveres, com as minhas obrigações. Quando nós entendemos essa lição muito preciosa que Emmanuel nos traz, essa reflexão, nós vamos viver que as nossas relações vão tornar-se muito melhores. Vamos viver muito mais saudáveis, muito menos irritados, inclusive dentro de casa, porque o tempo que eu dispondo querendo entender o porquê que a pessoa fez aquilo, ou criticar a pessoa, ou ter maledicências com a pessoa, eu guardo essa energia para a minha intimidade e para perguntar o que eu estou fazendo, o que eu posso melhorar, de que forma eu posso atuar melhor. Vai lá, dá uma olhadinha nessa lição, reflete, pensa um pouquinho e sempre recorde-se, que importa a ti? Segue-me tu e nós vamos seguindo Jesus. Muita paz, muito sucesso, Jesus conosco sempre.